Vamos analisar mais uma parábola de Jesus. Hoje é a famosa parábola do joio e do trigo, que está lá em Mateus, capítulo 13, dos versículos 24 a 30. Jesus propôs outra parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto todos estavam dormindo, veio o inimigo dele. Semeou o joio no meio do trigo e foi embora. E quando as plantas cresceram e produziram fruto, apareceu também o joio. Então os servos do dono da casa chegaram e disseram: Patrão, o senhor não semeou boa semente no seu campo? De onde então vem o joio? Ele, porém, lhes respondeu: Um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: O senhor quer que a gente vá e arranque o joio? O dono da casa respondeu: Não, porque ao separar o joio, vocês poderão arrancar também com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: Ajuntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado, mas recolham trigo no meu celeiro. Então, essa aqui é a parábola que Jesus contou. E essa é uma expressão que a gente usa muito, né? O joio no meio do trigo. Geralmente é usado quando a gente vai se referir a maus elementos dentro de algum grupo. Né? Pode ser no trabalho, na política, na polícia. A gente fala, ó, sempre tem o joio no meio do trigo. Mas às vezes as pessoas usam essa expressão sem entender a amplitude, o sentido, a dimensão que Cristo quis usar aqui, que é muito maior do que se referir ao mau elemento dentro de algum grupo. A extensão é bem superior. A parábola aqui que Jesus conta é mais uma parábola, né? A gente fala do semeador, da semente. Agora a gente vê a parábola do joio, do campo, que era algo do dia a dia, da maioria da população, daqueles ouvintes de Jesus Cristo. E aí, aquele semeia o trigo, e o trigo era essencial para o povo, porque com o trigo se produzia o pão, que era um dos principais alimentos da terra de Israel. E logo que se alguém tinha então uma plantação de trigo, ele tomava o máximo cuidado com essa plantação. Por isso que os funcionários do dono aqui da propriedade assustam quando veem que no meio daquele trigo havia um joio. Mas a história mostra aqui que esse joio foi semeado no meio do trigo por algum inimigo do plantador de trigo. E esse joio então começou a crescer junto com o trigo. E era natural até ter joio no meio do trigo, porque o joio é uma erva daninha. A quantidade de joio que estava no meio daquele trigo não era normal. Por isso, a explicação aqui que alguém fez questão de semear. E talvez por motivo, por inveja, podia ter feito aquilo. E isso era muito comum. Então, os servos, que o seu senhor, ele entendeu o que havia acontecido. E aí o dono da propriedade explica que foi o inimigo. E este agricultor, então, ele demonstrou sabedoria quando foi indagado pelos seus servos, eles poderiam arrancar o joio. Ele diz, olha, esperem, tenham paciência. O joio, nesse momento, ele é muito parecido com o trigo. Então, às vezes, vocês vão tentar arrancar o joio, vocês vão arrancar o trigo junto. Então, espera. Espera, porque quando eles crescerem, ficará evidente a diferença entre eles. E essa aqui foi uma das poucas parábolas que Jesus explicou. No versículo 36, no capítulo 13 de Mateus, ele vai explicar essa parábola. Olha o que ele diz. Então, despedindo as multidões, Jesus foi para casa. E aproximando dele os seus discípulos, disseram: Explique-nos a parábola do joio e do campo. E Jesus respondeu: O que semeia a boa semente é o Filho do Homem. E Jesus já tinha falado em outras parábolas a respeito disso. De semear. E semear a palavra do Filho. A boa semente são os filhos do reino, que também nós vimos
que é onde a semente cai, um coração preparado pelo Espírito Santo de Deus, o Evangelho vai produzir frutos. E o joio são os filhos do maligno, ou seja, aqueles que não tiveram a palavra semeada de modo eficaz. O inimigo que semeou é o diabo. A colheita é o fim dos tempos, e os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e jogado no fogo, assim será o fim dos tempos. O Filho do Homem mandará os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os que servem de pedra de tropeço e os que praticam o mal. E os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então Jesus explica a parábola numa perspectiva escatológica, numa perspectiva do final dos tempos. Mas vamos entender por que Jesus está falando isso, qual era o objetivo dele. Por que ele contou essa parábola? Jesus estava, nesse contexto aqui, ensinando sobre o reino de Deus. Quando alguns escribas chegam para ele, olha, qual é o sinal sobre a chegada do reino de Deus? Porque eles esperavam a chegada com grande demonstração de poder imperial do Messias. Porque Jesus demonstrava o poder de cura, de libertação, mas eles esperavam um libertador que pegaria em armas e com grande poder iria livrar o povo do Império Romano, por exemplo. Mas não é só os escribas que esperavam isso. Os próprios discípulos, você vai ver constantemente perguntando a Jesus quando chegará o reino, quando o reino vai se manifestar. Por quê? Porque há o desejo no coração de que a maldade, os ímpios, os inimigos sejam exterminados. Nós temos esse desejo. A injustiça, a maldade, a violência, o ódio crescente na sociedade, nas redes sociais, parece que o nível de ódio está se elevando cada vez mais. Cadê o sinal de Deus? Cadê o reino de Deus se manifestando? E aí Jesus vai mostrar que esta é a história da humanidade. Um conflito entre o mundo e o reino de Deus. Embora a gente saiba que não é em pé de igualdade, mas há esse conflito. Mas nessa história que Jesus conta, ele como aquele que semeia, aquele que é o proprietário da terra, vai deixar claro que é ele que manda. É ele que governa e sustenta o mundo. O mundo é dele. O campo é dele. Talvez quando a gente olhe para o mundo, parece estar tudo fora de controle. Mas não é assim. Jesus reina, pois o mundo é dele. Na parábola aqui, quando o inimigo semeia no meio da terra, ali no meio do trigo, o dono sabia o que estava acontecendo. Ele não foi pego de surpresa. Tanto que ele soube explicar o que estava acontecendo. Então, o Senhor Jesus, ele não é pego de surpresa. Nada passa oculto aos olhos dele. Nada acontece nesse mundo sem a permissão do dono deste mundo, que é o nosso Senhor. Ele tem cuidado sobre aquilo que é seu, principalmente para os que são seus. Vamos arrancar o joio. E fala, não. Porque se fizerem isso, vocês vão prejudicar o que é a boa semente, o trigo. Então, ele nos preserva neste mundo. Embora às vezes pareça que não há muita distinção, né? Porque os cristãos também sofrem neste mundo, mas você pode ter certeza, você tem sobre a sua vida especial de Deus sobre você. Isso se tornará mais claro no final dos dias. Talvez agora você não perceba tanto isso. Veja quantas parábolas. Para deixar segurança em nosso coração, esperança em nosso coração, que vai chegar um dia, de fato, haverá essa distinção daqueles que pertencem a Jesus e daqueles que não pertencem. E aí nós vamos perceber que Jesus é paciente, ele é o Senhor paciente. Ele fala, espera,
há o tempo certo das coisas se manifestarem. Isso demonstra justamente a graça dele, a misericórdia dele. Às vezes a gente fica pensando, por que ele não volta logo, resolve tudo, extermina tudo, resolve a sua igreja para sempre, para viver com ele na eternidade. Ele não faz isso justamente por causa da misericórdia, da graça dele, para alcançar todos aqueles que fazem parte da sua boa colheita. E outra questão também, mesmo neste mundo que pareça ser desordenado, há o derramar da graça de Cristo Jesus, tanto para justos quanto para injustos. Por exemplo, o sol é para todos. A chuva vem sobre todos. Isso que a gente chama de graça comum. Tanto o joio quanto o trigo são sustentados pelo sol, são sustentados pela água no campo, né? Essa é a perspectiva. A graça de Cristo, a misericórdia dele, está sobre todos. Porém, no dia da colheita, isso se tornará manifesto de modo oposto, porque haverá um tempo dessa separação. Haverá um tempo que essa graça comum vai terminar e vai prevalecer só a graça especial daqueles que foram semeados com boa semente, ou seja, daqueles que ouviram a mensagem do Evangelho, creram no Evangelho e se renderam ao Evangelho, a Cristo Jesus, e tiveram as suas vidas transformadas. E ele tem autoridade para fazer essa separação. No versículo 30 aqui, ele fala para aqueles que vão colher: deixa que cresçam juntos até a colheita, e no tempo da colheita eu direi aos ceifeiros: ajuntem primeiro o joio e amarrem feixes para ser queimado, mas recolhe o trigo em meu celeiro. O que é demonstrado aqui, de fato, vai chegar um tempo que o trigo se torne diferente do joio. Por quê? Porque o trigo, ele produz fruto e o joio não. Fica evidente a diferença. Os que procedem de Jesus, então, produzem bons frutos. Sendo sementes do Senhor, nós vamos produzir bons frutos. E aí o texto diz aqui que nós seremos ajuntados. Recolham. Recolher aqui a ideia de congregar, de ajuntar. É diferente da expressão de arrancar o joio. Ajuntar o joio aqui é a ideia de pegar para ser lançado fora. E aqui ele diz para ser queimado. Mas o trigo, ele experimentará a graça especial em Cristo Jesus. E qual é essa graça especial? É a ressurreição. Por isso que no versículo 43 vai dizer: os justos resplandecerão como o sol. Esse é o sinal da nova vida, da vida eterna, o corpo restaurado. E aí, todos saberão quem são os filhos de Deus. Hoje a gente tem uma ideia de igreja em dois aspectos: a igreja visível e a invisível. A igreja visível é aberta a todos. Qualquer um pode ir para a igreja, qualquer um pode estar lá congregando, qualquer um pode se arrolar como membro de uma igreja. E a gente tem diversas igrejas espalhadas, diversas denominações. Mas só a igreja invisível compõe o povo de Deus. Por que é invisível? Porque ao olhar assim, a gente não sabe de fato quem é. O Senhor Jesus sabe quem é o trigo e quem é o joio. Mas chegará o dia que todo olho verá quem era a igreja visível e quem era a igreja invisível de fato. As pessoas não conseguiram perceber a realidade espiritual do reino de Deus nos dias de Jesus, porque estavam se baseando nas circunstâncias visíveis. Talvez hoje muitos não compreendam o reino de Deus por conta disso também, porque ficam olhando as circunstâncias e não veem muita diferença. Mas essa diferença é real, porque ela não é só material, ela é espiritual. A realidade presente é que somos as boas sementes, somos os filhos de Deus, filhos do reino neste mundo. Mas que aqueles que não pertencem a Jesus pertencem ao maligno. E isso é uma coisa que tem que ficar muito clara. Não existe meio termo. Ou você é de Jesus, ou você se serve a ele, ou você serve ao maligno. Não existe meio termo.
Ah, eu não sirvo ninguém. Não existe isso. Ou você serve ao Deus verdadeiro, ou você serve ao inimigo das nossas almas. E aí, o reino do maligno, ele será totalmente destruído. Totalmente destruído. A derrota, a derrocada dele já começou na cruz de Cristo e na sua ressurreição. E ele voltará para consumar essa vitória sobre o maligno. É só uma questão de tempo. E até o diabo sabe disso. O reino já veio, mas ainda não está em sua plenitude. Mas é uma realidade já. E é a única realidade duradoura. Então, essa parábola nos conforta em saber que o Senhor Jesus tem tudo em suas mãos. Ele é o Rei soberano, nós somos dele, e ele tem se manifestado agora e vai se manifestar mais claramente no dia final. Você já ouviu a expressão, o bem sempre vence? É uma verdade. Principalmente se tratando do supremo bem, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ao olhar para essa parábola, perceba que as coisas se tornarão mais claras no final dos dias, no último dia, no dia do Senhor. Não deixe a dúvida pairar sobre o seu coração. Será? Será mesmo que Deus está no controle de todas as coisas? Pode ter certeza que está. Ele tem controle de todas as coisas. E pode ter certeza que o dia do juízo virá. Não brinquem. Não brinquem com a vida de vocês. Não brinquem com Deus. Não brinquem com o reino de Deus. Ele é uma realidade. O chamado para as nossas vidas é para hoje. Para hoje. E o Senhor tem o poder de transformar aquele que estava crescendo como um joio, se transformar em trigo e produzir bons frutos para o reino dele. Ele tem esse poder. Basta crermos em Cristo Jesus, o grande semeador de nossas vidas, aquele que transforma o nosso coração. Vamos orar? Que o Senhor nos auxilie nessa realidade. Senhor, obrigado, porque temos a Tua palavra para nos confortar, temos a Tua palavra para nos exortar, a vigiarmos a nossa vida, Deus. A observarmos a quem estamos servindo. Será que de fato, Deus, estamos servindo a Ti ou estamos servindo ao diabo, ao inimigo das nossas almas? Ó Deus, nós queremos servir a Ti. Porque, Deus, a Tua palavra nos garante um dia tão festivo para aqueles que Te servem, para aqueles que andam na Tua presença, para aqueles que Te amam. O que nos é garantido, Deus, é a vida eterna. O resplandecer das nossas vidas, Deus, na eternidade, como a Tua palavra aqui nos diz, como o Senhor Jesus nos diz. Por isso eu te peço, Deus, que possamos olhar para essas realidades espirituais, para o Teu reino que já começou e que irá se consumar quando Cristo voltar. Que possamos olhar para esse dia com grande esperança em nosso coração. Nos ajude, então, a olhar as circunstâncias ao nosso redor e saber que o Senhor está no controle de todas as coisas. Que nós não venhamos, Deus, a nos decepcionar com as pessoas ao ponto de nos afastarmos de Ti. Que possamos ter entendimento que o joio tem crescido no nosso meio. E que possamos confiar tão somente em Ti, Deus. Senhor, agora também te peço, Senhor, nos dê esperança para o dia de amanhã. Remove de nós, Deus, toda ansiedade, todo medo, todo pavor das coisas que estão por vir que nós não sabemos. Mas uma coisa é certa, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram que o Senhor tem preparado para nós. E tudo que o Senhor faz é muito bom. Possamos confiar nisso, Deus. Basta a cada dia o seu mal. E nós possamos aprender a controlar o nosso coração. Na verdade, deixando ele sob o controle do Espírito Santo. Cuida do teu povo. Cuida dos nossos corações. Derrame sempre a gratidão, Deus, em nossa vida.
Que possamos expressar a alegria em te servir. Que possamos expressar, Deus, o contentamento de pertencermos ao teu povo. Que isso não seja motivo de vergonha, não seja motivo de timidez, pelo contrário, que possamos anunciar que somos teus, que pertencemos a ti, que servimos a ti. Que possamos anunciar que Jesus é Salvador e ele virá para resgatar o seu povo. Esse é o desejo do nosso coração, Deus. De vivermos essa verdade dia após dia. Em nome de Cristo nós oramos. Amém. Fiquem na paz e até mais.